pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir à história do Batman que ri. Quero saber como é que ele ficou loucão da cuca. E esse vídeo é lá do canal do Abate Caverna. Lembrando que o link original vai estar aí embaixo na descrição. Se inscreve e deixa o like. Eu fiquei doida quando eu vi o rap do Marquinhos e tal. Eu falei, meu Deus, como assim o Batman é do mal, né? Então eu vim aqui descobrir, assistir esse vídeo. É a história completa, né? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Tem uma playlist react aqui de histórias de God of War, tem histórias de Dragon Ball completa, tem a história do jogo de God of War, história de JoJo's completa, também contado pela Purim, tem história de Dragon Ball, história de Dragon Ball, história de Jojo, história do God of War, e tem a história do Venom e do Knu, desse povo aí da Marvel, uma história super top, viu? Então, recomendo pra vocês, playlist aqui em cima no card. Então, bora lá. Deixa o like, como eu falei. Se você gosta de produtos de animes, ou mangás, ou HQs e tal, e produtos baratos, em ofertas, acesse o primeiro link aí embaixo na descrição, que é da loja Ofertas Monstro, né? Então, você vai encontrar várias ofertas de figures, posters, camiseta, várias coisas relacionadas à cultura geek. E usando meu cupom de desconto no final da venda, você ganha 10% de desconto e ainda ajuda diretamente o meu canal. E se você quiser, vire membro do canal, que isso é muito importante. Então, bora! Se você já viu, comenta aí. E se eu tiver alguma dúvida, por favor, me responda. Série do Batman que ri. Deve ser a história do Batman aqui, né? Isso. Enfim. Sim, ao longo de 2019 foram lançadas as 7 HQs que fazem parte da minissérie do Batman que ri. Esse grande vilão, né, havia feito a sua primeira aparição lá na saga Metal e ele fez muito sucesso. E então a DC, que não é boba, né, encomendou uma minissérie só focada nesse personagem. Eles reuniram então o criador, né, do personagem, Scott Snyder, como roteirista e o artista Jock aí como a equipe criativa dessa HQ. E quando cada HQ dessa minissérie ia sendo lançada esse ano, a gente ia fazendo um vídeo sobre cada parte dela. E como muitos de vocês às vezes se perdiam aí ver onde começava, né, onde que faz para ver todas as partes dessa minissérie, a gente acabou então criando esse vídeo mega especial, então contando todas as partes da minissérie completa só nesse vídeo, e por isso que ele tá tão longo. Então bora conferir então a história de toda a minissérie aí do Batman que ri. A história começa com um flashback. Essa memória é a do Batman principal. Ele conta que a sua memória mais feliz aconteceu quando ele era criança, na época que seus pais estavam vivos. No final do dia, ele costumava correr de um lado para o outro com seus pais. E o que ele mais lembrava era das risadas que eles trocavam juntos. Nessa época, o Bruce era feliz. Corta para os dias atuais e vemos o Batman seguindo os rastros de uma gangue. Os bandidos estão em fuga com um caminhão que leva uma casa gigante. Essa gangue utiliza ela como disfarce para levar contrabando para fora de Gotham. Nesse caso, eles estão levando corpos para fora de Gotham City, por algum motivo desconhecido. Quando o Batman detém os bandidos, ele entra na casa e encontra um caixão contendo um desses corpos. Mas, para a surpresa dele, essa pessoa é na verdade o Bruce Wayne. Calma que ele não é o Batman que ri. O morcegão leva esse corpo até um necrotério onde pode examiná-lo com mais calma. Nisso ele faz alguns testes e comprova que esta pessoa é mesmo o Bruce Wayne, já que o DNA é igual dele. Só que examinando mais de perto, ele vê que há algumas cicatrizes que ele identifica, mas outras que deveriam estar lá não estão. E o Batman deduz que as cicatrizes pararam de ser compartilhadas a partir do momento em que o Bane quebrou as costas do Batman, em A Queda do Morcego. Logo o Batman decifra que este Bruce Wayne veio de um outro universo alternativo em que ele desistiu de ser o Batman após este incidente com o Bane. Além disso, ele percebe que este Batman teve uma filha chamada May e que seus lábios e a linha do rosto estão marcados levemente em um formato de sorriso. Então por isso ele suspeita do Coringa, que está no Asilo Arkham. Agora sim é a hora do Batman que ri. No Asilo Arkham vemos dois guardias conversando quando o Batman aparece. Só que do nada ele abre fogo nos pobres guardas. Mais policiais chegam e ficam espantados com o que o Batman fez e por ele ter
usado armas. Mas então esse Batman diz que ele usa sim armas e abre fogo novamente contra a força de segurança. O Senhor Frio, que está numa cela próxima, presencia tudo e tenta acalmá-lo. Eis que esse Batman ativa o seu modo Tarantino e usa um lança-chamas no vilão, que grita de agonia pelo calor. Então o Batman segue caminho até uma cela no final do corredor. É a cela do Coringa. Ele diz: "Olá, velho amigo." O Coringa não fica surpreso com a presença do herói ali, achando que ele está ali para matá-lo. Mas não é só esse Batman que veio, mas sim também o Batman que ri, que enfim aparece. Pois é, este Batman misterioso está trabalhando para o mais novo vilão do universo Batman. O Coringa meio que o reconhece e diz que podem trabalhar juntos. O Batman que ri responde de modo muito educado, tacando uma espécie de foice no rosto do Coringão. Ele diz que só quer dizer uma coisa para o Coringa morto, que é "Ha". A história então volta ao seu foco para a delegacia de Gotham, onde vemos o Gordon. Ele está com uma foto do Batman que ri, e junto com ele está o verdadeiro Batman. É explicado que a polícia de Gotham sabe que aquele Batman total justiceiro da Marvel não é o verdadeiro Batman. O verdadeiro então explica a origem do Batman que ri e de como ele virou este vilão, inalando o gás do Coringa da sua terra ao matá-lo. O Gordon fica preocupado, mas também chama a atenção deste Batman fake e que de alguma forma o Batman que ri conseguiu recrutá-lo depois do arco da saga Metal. E o Batman também revela que o Coringa que estava no asilo não era o verdadeiro. Ele tinha sido substituído alguns dias antes, revelando que o verdadeiro sabia o que iria acontecer. O Batman então retorna para a Batcaverna para então tentar encontrar pistas para encontrar o Batman que ri e o Coringa. Ele faz uma investigação e conclui que o Coringa quer vê-lo na Batcaverna. E é exatamente isso que acontece. O herói permite que o palhaço do crime entre no local, desativando as seguranças dele. Alfred acompanha tudo e fica um tanto preocupado. E bem, o Coringa de fato chega e já faz uma piadinha de toque-toque. O morcego diz que o vilão estará seguro na Batcaverna, mas o Coringão não quer saber de ser amiguinho e então aponta uma arma para ele mesmo. Bruce tenta impedi-lo, mas já é tarde demais. O Coringa usou uma arma fake e atirou no seu próprio coração. Batman pega o Coringa nos seus braços e pergunta por que ele fez isso. O vilão responde que este era o único jeito de nivelar o Batman com o Batman que ri, dando uma chance para ele vencer. Esse tiro então faz liberar a toxina do coração do Coringa, então nós vemos o herói visivelmente infectado e o Coringa morrendo do lado dele. Imediatamente o Alfred tenta já começar aí os primeiros socorros do vilão, mas o estado do Coringa é bem grave. O mordomo chega a sugerir que talvez não valesse a pena salvá-lo, mas o Bruce diz que vai precisar do vilão vivo. Eis que então é revelado que o Batman está cheio de seringas pelo corpo para deter a intoxicação do gás do riso, e talvez todas essas doses possam retardar o efeito dele. Mesmo assim, o Bruce diz que está sentindo perder pouco a pouco a sua consciência. Ele chega até a xingar o mordomo. Ele diz que Bruce é forte e vai conseguir resistir. Enquanto isso, aquele mistério do corpo do Bruce Wayne da outra terra continua. Um outro Bruce cai dos céus e atinge um carro em cheio. A polícia chega depois. O Gordon começa a comentar a estranheza desse caso com quem ele acha que é o Bullock, mas era o Batman disfarçado. O herói, mais uma vez, dá uma olhada no corpo, atrás de pistas e diferenças. O detetive descobre que este Bruce era prefeito de Gotham e que era feliz. Dentro do casaco que usava, havia uma carta cujo conteúdo revela que ele passou a fazer mais obras beneficentes depois que o Jason Todd da sua terra morreu. Além disso, eles percebem que parte do sangue desse Bruce foi removido e eles suspeitam que seja para fazer algum tipo de soro, que traria a mesma personalidade doentia maligna que o Batman que possui. Assim, o morcegão entende que este será o plano do vilão: usar um soro ou gás para transformar todo mundo em um pesadelo, como ele. O Batman então explica para Gordon o seu próximo movimento. Ele diz que criou um sistema de segurança na Torre Wayne para impedir ataques biológicos como é aquele que aconteceu no arco fim de jogo. O nome desse sistema é a Última Risada. A história mostra o Batman que ri depois na Torre Wayne como era previsto. Ele vai até onde está a central deste programa de segurança. O guarda que deveria proteger o sistema é cego e
basta o vilão usar a sua voz de Bruce Wayne para conseguir passar de boas. Quando ele chega no local, encontra outros guardas, mas dessa vez começa uma matança geral. Palmas para todos os quadros dessa sequência de luta. Depois da luta, o vilão começa uma contagem regressiva e acerta em cheio o momento em que o Batman chega lá. Eles começam a lutar e o nosso Batman parece ter a vantagem. O Bruce pensa que vai conseguir vencê-lo, mas o Batman que ri também tem o poder do preparo nível Deus do Batman. Um tiro acerta o nosso Batman próximo do coração. Quem deu o tiro foi aquele Batman Justiceiro, conhecido também como Green Knight, de um prédio próximo dali. Inclusive, a munição utilizada por ele continua dando choques em Bruce quando este tenta se mexer. O Batman que ri aproveita o momento para contar a história do seu ajudante. Este Batman teve uma grande diferença dos demais. No dia que seus pais foram assassinados, esse jovem Bruce aproveitou quando Joe Chill deixou a arma cair e o matou ali mesmo, criando um trauma e fixação nesse Batman em combater o crime usando armamento pesado e tirando vidas. Bruce escuta tudo sem poder fazer nada. Enquanto isso, o Batman que ri está desativando o protocolo da última risada e ativando um mais secreto ainda, que faz este prédio onde estão implodir. Mas para isso ele precisa de uma senha específica. Uma senha que o Batman Justiceiro descobriu alguns dias atrás. Bruce pede desesperado para o vilão não fazer isso, mas ele ignora solenemente. E é nesse momento que ele traz uma fala bem interessante. Estou trazendo os outros Bruce Waynes de outras terras para você entender uma coisa. De todos os universos e versões do herói, é o Batman principal que é o mais miserável de todos. Você não conseguiu obter nada. Todos os outros que vieram para esta terra são mais felizes e alcançaram muito mais coisas que você. Por isso, você é o verdadeiro Batman do mal. Então, o Batman que ri sai do prédio, que está prestes a explodir. O Batman do bem parece fadado a morrer ali, mas com a ajuda do nosso querido segurança cego de antes, ele consegue fugir dali. O morcegão decide voltar à Batcaverna e aqui podemos ver o estrago que o veneno do Coringa está fazendo nele. Ele está ficando com os olhos vermelhos e a pele quase toda branca. Ele pede para o Alfred acordar o Coringa, pois ele é o único que pode compreender o plano do Batman que ri. Bruce também precisa saber qual o próximo passo da sua contraparte. O Coringão realmente acorda, mostrando que ainda está vivo. Infelizmente, ele diz que não tem como ajudar, mas há outra pessoa que pode. Pulamos para uma loja pacata de Gotham e vemos o comissário Gordon indo falar com seu filho, James Gordon Jr., que é um serial killer, mas no momento está tentando se recuperar. O policial está ali para pedir ajuda de seu filho, pois este pode ser o único a prever os movimentos do Batman que ri. Na verdade, o Gordon Jr. cumpre sua sentença sobre liberdade controlada. O Gordon tenta conversar com seu filho, mas o mesmo está magoado com ele, pois ele concordou que participasse de um programa do governo. Este governo oferece drogas para psicopatas como James Gordon Jr. para que eles fiquem mais sob controle. É nesse momento que surge o Batman. Ele quer conversar com o filho do Gordon, mas não o filho do Gordon drogado sob efeito de algum remédio. Não, ele quer conversar com o Gordon louco, o gênio psicopata, pois apenas ele pode prever os próximos passos do Batman que ri. E para fazer isso, o Batman vai fazer com que James Gordon Jr. volte a ser aquela pessoa. Pois ele fala tudo isso sobre o filho do Gordon na frente do comissário e ele não faz nada. Ele até pede pro filho dele ajudar o Batman. Poxa, Gordon, vamos ter um pouco mais aí de empatia com o próprio filho, né? Não deixa o Batman ficar manipulando ele tanto. E amiguinhos, falando de manipulação, não deixe aí de dar aquele joinha aqui nesse vídeo, né? Porque deixa o joinha aqui no meu vídeo também, gente, ó. E também fazer altos comentários aqui, porque nos ajuda muito no YouTube. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho de notificação para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. Valeu mesmo! Enfim, continuando, o Batman mostra um mapa antigo de Gotham e que isso vai ajudá-lo a reativar as memórias de assassino dele. Batman explica que ainda pode ativar o seu plano A Última Risada para deter o Batman que ri, mas ele precisa de uma rota no subterrâneo de Gotham para conseguir deter o vilão. E ele entende que o filho do Gordon poderia encontrá-lo usando o mapa, mas ele simplesmente não consegue. O Batman então fica um pouco
fora de controle e até começamos a ver os efeitos do gás do riso nele. É então que aparece o Batman Justiceiro. Ele surge e pede para os heróis entregarem o filho do Gordon. Batman pula na frente para impedir e ambos saem do armazém e vão parar na rua. Ambos ficam frente a frente. O Green Knight aponta uma arma, já o Batman bate gancho. Temos uma bela disposição de páginas com um painel espelho para destacar os dois Batman. Quem age primeiro é o Batman do bem. Ele atira, mas erra e acerta um trem que passava por perto. Então o Batman Justiceiro fala, belo tiro, Bruce, e o Batman Herói responde, obrigado, Bruce. Enfim, o tiro na verdade foi certeiro. O pé do Batman Justiceiro estava enrolado na corda, e por causa disso, ele saiu voando junto com o trem. Isso dá tempo para o Batman e os outros fugirem, ou pelo menos é o que eles esperavam. O Green Knight surge novamente provando que não deu certo o plano do Batman. Ele então explica que no universo dele, a Batcaverna dele é na verdade toda a Gotham, e que ele tentou replicar o mesmo nesse universo. Por isso ele tem esses furgões. Batman dá uma provocada nele, mas então Green Knight revela o seu as na manga. Afinal, todo Batman tem preparo, né? Ele aponta para um avião no céu e diz que se o Batman não entregar o Gordon, o avião vai cair em Gotham e matar todo mundo. Sabendo que ele não tá brincando, o Batman pergunta para o comissário, mas o policial diz que não vai entregar o seu filho. Mas o Batman diz que o Justiceiro não está atrás de seu filho, e sim do comissário. Gordon fica confuso, mas então o Green Knight ataca o Gordon e o pega. Batman deixa o vilão ir embora com o Gordon e explica que eles estão atrás do comissário porque ele é uma peça-chave para ativar a última risada. No Clube Iceberg, o Pinguim tá curtindo a vida de dono do lugar, quando seus seguranças falam que tem um invasor que se proclama o Batman e tá matando todo mundo. O Pinguim não acredita que seja o Batman, mas então surge o Batman que ri em sua frente. Ele diz que adora o Clube Iceberg das bugigangas dele. Então tira um guarda-chuva que lança chamas e começa a queimar tudo, inclusive as pessoas. O Pinguim fica furioso e manda todo mundo atacar o Batman que ri. Como o lugar é de gelo, o chão começa a derreter e fica cheio d'água. Ele então usa um desfibrilador para eletrocutar o chão e atingir todo mundo que fica desmaiado. Batman que ri então elogia o Pinguim, dizendo que ele é sempre um dos vilões que mais dura na luta contra o Batman em outros universos, sendo sempre um dos últimos a cair. É nesse momento que do nada surge um Bruce Wayne de outro universo. Parece que o Batman que ri sabia que isso ia acontecer. Logo de cara, o Batman que ri ataca esse Bruce e injeta um soro verde nele, que não dá pra saber o que é. Depois ele cabeceia esse Bruce Wayne e sai daí deixando todo mundo vivo, mas com o objetivo completo. Nisso voltamos para o Batman com o filho do Gordon. Ele realmente diz que não vai conseguir ajudar o Batman, mas é nesse momento que os dois são interrompidos por Alfred, que fala pelo comunicador. O mordomo diz que o Coringa se levantou da mesa de operações da Batcaverna e saiu andando, sem mais nem menos, e com o coração aberto. Ele pede desculpas pelo que aconteceu, mas que o Coringa fugiu. Batman fica meio sem reação nesse momento e diz que todo mundo estava certo, menos ele. Ele volta para a Batcaverna e então vemos uma cena perturbadora. O Alfred está procurando pelo Bruce na mansão Wayne, mas não consegue achá-lo. Inclusive o acesso da Batcaverna havia sido negado para ele. Alfred então começa a caminhar nos arredores da mansão e encontra aquele poço que o Batman caiu quando era criança. Ele então olha para o fosso e vê várias seringas antitoxina do Coringa quebradas lá. Uma voz então pergunta o que o Alfred precisa, e o mordomo fica bem assustado e pergunta por que ele está ali. O Batman diz que o plano dele todo estava errado. Ele diz que a mensagem de ser o Batman está errada e que ele, para triunfar, precisa ser outra coisa. Alfred implora que o Bruce não faça isso. Bruce nega e pede desculpas para seu amigo porque os planos agora mudaram, revelando nessa página uma máscara como a do Batman que ri. Então, ao que parece, o Bruce finalmente aceita o lado gás do Coringa e vai se tornar o Batman que ri também. Depois, a história foca no antigo ditado de Gotham que é narrado pelo Bruce. Esse ditado diz resumidamente que felicidade é ver a vida através dos olhos de uma criança. Olha que bonito e tocante. O Bruce depois revela algo que nunca disse a ninguém. Sempre que ele enfrenta alguma fase difícil, ele tenta enxergar ela pelos olhos de suas crianças.
No seu caso, o dos Robins. Bruce lembra de Dick, como este se sentia alegre e descontraído quando saltava pelos telhados de Gotham. Ele então diz para si mesmo para lembrar dessa sensação, do olhar das suas crianças. Voltamos para o presente com o Batman se tornando o Batman que ri. O mordomo pede para ver os olhos do herói e tira o visor dos seus olhos, revelando o estrago drástico que ele se encontra. Bruce fala para ele nunca mais fazer isso, enquanto o mordomo fala que ele não é mais o seu Bruce, que ele sempre se manteve leal ao que acreditava até agora. O Batman explica que está usando este item, pois é assim que o Batman que ri enxerga o mundo. O vilão vê por entre as membranas do multiverso. O visor é feito de um metal negro, que permite enxergar os medos e desejos das pessoas, e age como um localizador para que seu usuário enxergue o que ele quer. O Batman conseguiu fazer um parecido. Eu achei que era só uma máscara esquisita para localizar o vilão e que tirará o item à força do mordomo se precisar. Alfred responde que ele pode tentar e acerta contudo o Bruce com o visor. Isso desperta a ira do Bruce e parte para cima, mas ele ainda não está totalmente tomado pela loucura e se contém, levando vários golpes do mordomo. Aqui é legal notar a tipografia desses quadros em toda a minissérie. Os pensamentos lunáticos, por assim dizer, ficam numa grafia diferente e em vermelho, mostrando a parte da sugestão do veneno do Coringa no corpo do Bruce. Quando esta parte mais louca começa a tomar conta, o Bruce agarra o pescoço do Alfred com violência. Ele diz que nunca pensou nele como pai e que o manteve por perto por pena. O mordomo olha chorando e pede para parar. Sem saber o que disse, o Bruce o larga e o abraça pelo que fez. Alfred diz que seu trabalho foi sempre o proteger, mas dessa vez parece que ele não vai conseguir fazer isso. Bruce, por fim, diz que o Batman nunca foi sobre ele mesmo, mas sim sobre todos. Foi isso que o mordomo o ensinara. O Batman é sobre Gotham, e ele precisará ver como os monstros o enxergam para deter o Batman que ri. Ele então parte da Batcaverna para deter o vilão. E falando dele, a história vai para ele que está acompanhado do Green Knight, junto com o comissário Gordon que foi raptado por eles. O Batman que ri fala que na sua realidade, o Jim foi seu melhor amigo, mas ele diz que nunca teve a chance de o conhecer, pois quando ele se transformou, após matar o Coringa, todos os principais vilões e aliados já estavam mortos. O vilão continua dizendo que foi engraçada a maneira como seu Jim Gordon morreu. Como o método do Jim é sempre seguir a lei, o Coringa da sua terra colocou uma armadilha que despejava ácido em um de seus livros, o matando. Isso depois motivou o Batman, que viria a ser o Batman que ri, a ir atrás do Coringa e enfim quebrar a sua regra de não matar. Ele então começa a rir que se não fosse o seu Jim Gordon, ele não teria existido. O vilão revela sua base de operações localizada no subsolo de Gotham. Ele está junto com o Batman Justiceiro e fala para o Gordon que não irão ficar ali por muito tempo. O vilão possui vários cilindros com seu veneno para contaminar toda a Gotham pelo seu sistema de esgoto. Gordon começa a se desvencilhar da mordaça e fala que ele já viu vários desses planos elaborados, e todos os vilões acabaram com macacões laranjas dentro de Arkham. Nas ruas de Gotham, o Batman anda com seu Batmóvel usando tal visor para tentar enxergar aonde o Batman que irá atacar em seguida. Com este item, ele consegue ver os sonhos e esperanças dos habitantes, contudo, os seus pensamentos negativos também. No comunicador, Alfred o informa que o Green Knight está usando o sistema elétrico de Gotham para reposicionar essa corrente em locais onde há uma maior concentração de metal negro. É através desses componentes que estão sendo criados os portais que trazem os Bruce Waynes de outras terras. Bruce então pede para falar com James Gordon Jr., que os está ajudando. Ele pergunta se já sabe por qual duto de água o Batman que ri pretende continuar o seu plano. O Gordon Jr. fala que já eliminou várias possibilidades e chegou à que acha correta. Quando Bruce pretende desligar a ligação, o filho do Gordon diz que sempre respeitou o caráter do Batman e a regra de não matar dele. E seja o que aconteceu ao Green Knight, foi apenas a justiça sendo feita. Péssimas pessoas, péssimas escolhas, péssimos destinos. Ele continua sua lógica dizendo que já era uma pessoa ruim, antes dele realizar todas as atrocidades que já fez. Ele agora vê a vida de uma maneira diferente, mas voltar a ver a realidade de quando era um assassino é uma sedução muito grande. Antes de desligar, ele pergunta que mesmo caso o Batman ganhe do Batman que ri, se ele possui algum contraplano se ele acabar sendo contaminado e incompleto pelo veneno do Coringa. E para essa pergunta, o Batman não responde neste momento.
momento. Essa conversa nos leva então a um flashback de algumas horas atrás, que a história não havia mostrado. E ela revela o Batman falando com o Coringa. Então, o herói está no reservatório de contenção, conhecido como a Última Risada, e poderá ser usado para deter o plano do Batman que ri. Ele confere que a água está limpa, quando surge o Coringa. Ele diz que está somente lá para conversar, mas o lado psicótico do Batman fica a mil, e vários pensamentos dele ficam dizendo para ele matar o Coringão. O palhaço fala que veio ali para lhe falar uma coisa. O Batman interrompe dizendo que provavelmente é para se gabar que ele finalmente conseguiu o que queria. A toxina que estava dentro do vilão e foi liberada antes está enlouquecendo cada vez mais o herói. O Coringa então diz que na verdade o que ele sempre quis foi que nenhum dos dois vencesse o outro. O Batman então fala que ele sabe que Alfred nunca o matará, caso ele enlouqueça de vez. Então ele pede o Coringa para o executar nessa situação. Olha só, ele então aceita e jura que o fará, enquanto faz um gesto que promete no lugar onde seu coração foi retirado antes, e os dois caem na gargalhada. Voltamos para o presente, com o Batman invadindo a prisão de Blackgate, onde foi detectado outro grande pico de energia que comentei antes. E provavelmente outro Bruce Wayne irá surgir ali. Enquanto estava distraído esperando o portal, um guarda da prisão o rende, achando que é o Batman que ri, pela aparência atual do Batman. Bruce controla o seu ímpeto de matar, respira fundo e, para provar que é o Batman de verdade, ele fala todos os dados da vida do rapaz, provando que o conhece e não quer o seu mal. Isso funciona e quando o herói volta a pôr o seu visor, ele nota que está em uma Blackgate completamente diferente. Ou seja, ele está em outra terra. Eis que surge um Bruce envelhecido e que é o diretor desta prisão. Enquanto isso, na nossa terra, o Batman Justiceiro, que possui uma rivalidade grande com qualquer Gordon que seja, fala que trouxe para o comissário uma surpresa agradável para ele de outra terra. E por fim, fala para ele começar a correr. Falando em outra dimensão, o Bruce de lá fala para o Bruce que eles não lidam mais com estes perigos e que o Batman desta terra pagou um preço alto por isso. Quando ele vai dizer mais coisas, os dois são transportados para a terra atual. Mas guardas aparecem e, assim como o primeiro, acham que o Batman é o Batman que ri. Bruce fala para sua contraparte ficar com o guarda Harper, que é o que ele encontrou antes, e joga uma bomba de fumaça para despistar os outros guardas. Eis então que chegamos a uma grande reviravolta na trama. O querido oficial Harper não era quem dizia ser, e ele aciona uma porta de emergência pesada que separa o Batman dele e do outro Bruce. Harper saca uma navalha e mata o pobre Bruce Wayne da outra terra. O herói pergunta por que o matou. O guarda diz que ele conhece todos os truques do morcegão. Ele diz que sabe que está tentando ver essa situação pelo olhar dos Robins, retomando aquele ditado que a gente viu antes. Enquanto isso, vemos o que está acontecendo com Jim Gordon, que está sendo perseguido e atacado pelos Robins canibais do Batman que ri. E também o filho do Jim, até os reservatórios, segurando um frasco que pode ser o antídoto ou o veneno do Batman que ri, mostrando assim que ele pode estar traindo o Batman desde o começo. O policial Harper continua falando que esta esperança que o Bruce via em seus filhos é tudo uma mentira. Por isso, todos os Robins se afastaram do Batman. Os verdadeiros olhos que ele deveria enxergar e os que está usando agora é, na verdade, os olhos do seu verdadeiro filho, o Batman que ri. É então que o policial Harper se revela, sendo o Batman que ri, sem aquele visor habitual que estamos acostumados a ver. Ele estava usando uma máscara digital que disfarçava sua voz e face. Após essa revelação, ele volta a usar o disfarce e usa o seu comunicador interno da prisão para avisar os outros guardas para atirarem no Batman, falando que ele é o Batman que ri. E sem nenhum dó, os policiais abrem fogo contra o herói. E pessoal, só antes de continuar esse mega resumo, só gostaria então de dar aquele recadinho muito importante do nosso padrinho, que agora ele tá contando com 2 extras muito legais, que são os grupos no Facebook e no WhatsApp. Então se você tá querendo ter um contato mais direto comigo, com o Gabriel, para comentar em qualquer coisa da cultura pop, nos considere apoiar no padrinho e ganhe com isso então recompensas incríveis. Tem um link do projeto
direto aqui Até na o descrição. Batman se dá Valeu. mal às vezes, Voltando hein? para a história, nós temos mais uma interrupção aí dela, com uma lembrança do Bruce quando ele usava o transporte público com o seu pai. O Bruce lembra de como seu pai gostava de dizer que esse transporte público de Gotham, e fundado pelas fundações Wayne, fazia com que todas as pessoas da cidade ficavam unidas, e ali todas eram iguais. E que de uma certa forma é o que o próprio Batman tenta fazer nos dias atuais, que é unir elas e deixar todas iguais. É nisso que voltamos à história com os policiais tentando matar o Batman de qualquer jeito. O morcego tenta dizer que é o verdadeiro Batman, mas o Batman que ri, que está disfarçado de policial, diz a todos que ele é falso. O policial vilão se retira e deixa o Batman para sua morte. Bruce tenta argumentar com os policiais de novo, mas sem resultados. Ele se controla para não matá-los e consegue fugir dali quebrando uma parede de vidro. Do outro lado da parede, ele encontra lá o corpo do Bruce Wayne que morreu antes e o utiliza como escudo para se proteger dos tiros. Contudo, os tiros são fortes e chegam a penetrar o traje do morcego. É aqui que o Bruce faz algumas coisas bem questionáveis e vemos que o gás do Coringa está tomando conta dele. O Batman então começa a gritar como se fosse o Batman que ri e os policiais param. Então ele diz que vai atrás de cada policial e de suas famílias se eles não pararem. E nisso ele arranca a cabeça do Bruce Wayne morto e diz que ele pode fazer isso porque ele é o Batman que ri. Enquanto isso, o comissário Gordon está tentando fugir dos Robins que o Batman Green Knight liberou contra ele. Contudo, eles o pegam e começam a mordê-lo. Batman, Justiceiro, fala que estes Robins, na verdade, são filhos do Gordon de outros universos e que foram trazidos para cá especialmente para matar o Gordon. O comissário tenta fugir pulando no reservatório de água, mas parece inútil, pois o Robin chega até ele. Então os Robins levam tiros na cabeça e morrem. Quem atirou foi o Gordon Jr. E agora finalmente ficamos sabendo mais do plano do Batman que ri. E olha só, é coisa grande, viu? Ele apenas fala "tadá" e alguém pergunta por que ele está ali. Sob a luz, o Batman que ri tenta se apresentar, mas as pessoas desconhecidas falam que sabem muito bem quem ele é. O Batman do Mal diz que está contente que está ali, pois ele queria falar muito com a lendária Corte das Corujas. Isso mesmo, o Batman que ri foi lá naquele labirinto conversar com a Corte das Corujas. As corujas pensam que vão matar facilmente o Batman que ri e pedem para a mais recente membro definir o seu destino. Essa menina utiliza a cadeira de rodas, mas sua identidade não é revelada. Ela pergunta por que deveriam escutar o Batman que ri, e ele fala que só queria um pequeno favor deles. Mas a jovem da corte diz que não, e que o seu exército de garras irá cuidar dele. Só que o Batman que ri diz que tem uma coisa: ele já tem o exército de garras a seu favor e libera os assassinos para matar todos da corte que começaram a fugir desesperadamente. O vilão diz que ninguém vai conseguir fugir, pois ele remodelou o labirinto sozinho. Ele então revela o que era o seu favor, que era de ver todos os membros da corte gritando enquanto morrem, e empurra a menina da cadeira de rodas para um abismo. O vilão ainda revela mais um truque e traz mais um Bruce de outro universo, esse na qual este é o líder da Corte das Corujas. Esse Bruce fica meio confuso na hora, mas tenta atacar o Batman que ri, mas o vilão começa a rir. Enquanto isso, o Batman sai da prisão de Blackgate e voltou para o topo de Gotham. Ele está tentando se controlar novamente, pois o vírus está cada vez mais potente. É nisso que o filho do Gordon entra em contato com ele por rádio, dizendo que tem um comissário. Bem, o Batman precisava do comissário Gordon para ativar um protocolo de segurança que ele fez. A última forma de ativar era com o Gordon e ele ao mesmo tempo juntos. Agora que ele tem um comissário de volta, ele pode voltar para a Batcaverna e executar o seu plano para salvar a cidade. Eles se encontram na Batcaverna e Gordon diz que o Batman que ri realmente está fazendo um soro para transformar as pessoas em más. O herói explica como funciona o seu plano, que envolve colocar Gotham numa espécie de quarentena. Isso iria impedir que o vírus do Coringa se espalhasse pela água, o que iria proporcionar várias alternativas para o Batman capturá-lo depois. Mas antes, o Gordon quer falar algo para ele. Como o Batman tem aquele visor, ele consegue ler a sua mente, e o Gordon está pensando que o Batman vai morrer, mas que ele precisa ser bravo e de fato fala para o Batman que tudo vai ficar bem. O Batman sabe que vai, e pede para Jim colocar sua mão no painel do computador. O Gordon coloca sua mão e isso inicia o protocolo. Só que para ativar mesmo o protocolo, o Batman precisa colocar também a mão dele no painel, e o Gordon percebe que ele está demorando muito para fazer isso. É que o Batman acha que isso foi fácil demais e que talvez o Batman que ri tenha permitido tudo isso acontecer
pois ele tinha se preparado para isso. É quando chega uma mensagem do Batman que ri, e ele aparece como holograma. O Batman diz que não vai deixar ele vencer e que descobriu seu plano. Mas o Batman que ri fala igual, e diz que está ali para ajudá-lo a se tornar o que ele realmente deveria ser. Gordon tenta avisar para o Batman não escutar ele. O vilão diz que Gotham, na verdade, foi projetada como uma espécie de base militar, e que ninguém sabia disso. O programa Última Risada era justamente o que Gotham deveria ser. Uma cidade que conquista, que mata, e não uma cidade que faz as pessoas ficarem juntas. A ativar o programa Última Risada, o que seria catastrófico. Gordon tenta impedi-lo, mas é claro que não consegue. O Batman que ri lembra da moeda do início da HQ, mas que ele entendeu o sentido errado da história toda. Nisso, o James Gordon Jr. puxa uma arma para tentar deter o Batman, mas ele aperta um botão e faz um pedaço da caverna desmoronar em cima do filho do comissário. O Batman que ri então diz que Gotham não é para trazer esperança, em sim ser as trevas. O herói se aproxima do painel. É nisso que surge o Alfred pelo comunicador, implorando que ele não faça isso, pois ele simboliza algo maior. Mas o Batman diz que isso não funcionou. Ele coloca o Alfred no mudo e escuta tudo que o Batman que ri está falando. Então, nesta página, ele coloca o dedo no painel e ativa o protocolo Última Risada. Pelo comunicador, Alfred diz que a infecção do veneno do Coringa está quase atingindo o seu limite dentro do Bruce. Gordon pergunta por que ele ativou o protocolo, e o herói fala que é neste momento, quando possui o controle da cidade, ele poderá ter uma chance contra o Batman que ri. Gordon Jr. já saca o plano e pergunta se Bruce pretende fazer alguma armadilha. O herói confirma, mas diz que precisará da ajuda dos dois para proteger o reservatório de água do Batman Justiceiro. O comissário, preocupado, não acha que ele conseguirá derrotar o vilão sozinho. Contudo, o Batman diz que dessa vez poderá ser diferente, já que ele está quase se tornando ele. Por isso, eu sei qual será a sua fraqueza. Falando do diabo, o Batman que ri está se preparando para matar outro daqueles Bruce Wayne vindos de outras terras. Esse, por exemplo, estava ganhando um prêmio, pois ele efetivara todos os serviços de Gotham com as empresas Wayne, como saúde, educação e segurança, entregue por um Tim Drake felizão. Enfim, o Batman, agora controlando o sistema de energia de Gotham, consegue fazê-lo desaparecer antes que o vilão o matasse. Bruce fala para ele que ele concentrou toda a energia negra para baixo da mansão Wayne. O Batman que ri para não perder a viagem, dá uma instigada falando se ele está conseguindo ver lapsos de vilões com outros Bruces, muito mais felizes que ele. E pergunta se ele não aprendeu nada com isso. O Batman só fala que viu que fica melhor com cabelo. Boa piada, Bruce. Mas então que o Bruce dá a cartada final. Ele diz que vai trazer o último Bruce Wayne feliz de outras terras para que o vilão consiga fazer o soro dele. Ou seja, o Bruce praticamente chamou o Batman que ri pro fight. De volta à Batcaverna, lá estão o Gordon e o Gordon Jr., que estão abrindo o compartimento que tá dentro da Batcaverna. Mas antes, o Gordon Jr. ele tenta convencer o pai dele de que ele realmente tá tentando mudar. Mas o comissário não parece querer acreditar muito nele, já que, né, o filho tá dele era um psicopata assassino no passado. É então que eles abrem este compartimento e só vemos algumas armas, podendo ter outras coisas ali. Aí pulamos para uma página incrível do Batman esperando o Batman que ri na frente da mansão com trovões, morcegos, céu escuro avermelhado, aquela preparação de duelo épico que todo mundo gosta de ver. O Bruce diz ao Alfred para ele não se aproximar dali, temendo que ele faça algo com o mordomo, uma vez que ele já poderá ter se tornado o Batman que ri. E pegando o momento total Cavaleiro das Trevas que surge, vários holofotes são posicionados para fazer um imenso bate-sinal no céu de Gotham. Acredito que pelo Batman que ri. Bruce se pergunta ali se todos estão conseguindo sentir Gotham dar a sua última risada, em antecipação ao embate dos dois Batman. O Batman que ri chega ao local, e a arte fica uma sacanagem de tão boa, para mostrar a vilania e a loucura desse vilão. Ele fala que está conseguindo se ver em Bruce tão bem quanto em um espelho. O Batman, que havia tirado aquele visor, né, do rosto, mostra que está realmente a um passo de virar o vilão, mas fala que nunca se tornará como ele. Os dois se preparam para lutar,
ar. E olha essa massa do Batman que ri que tem um morcego na ponta. Tem que tirar o chapéu pra esse vilão. Este até fala que não consegue ver qual o plano do Bruce ali, pois ele não tem mais escapatória. E então declara que o Batman se tornará uma excelente versão dele. E gente, olha essa página dos dois pulando pro embate. Que lindo. Que é isso? Já na Batcaverna, de novo, o esperado acontece. O Batman Justiceiro vai até o reservatório de água para contaminar ele. É então que surge o Gordon pai e filho de uma maneira muito legal. Eles aparecem vestindo trajes tecnológicos, semelhantes ao uniforme do Batman do futuro. Aquele lindão que todo mundo gosta. Mas para o nosso desgosto, o Batman Justiceiro havia estudado a tecnologia dos mais variados trajes do morcegão durante as suas andanças com o Batman que ri. Então. E com isso, ele consegue desabilitar as funções dos trajes. Os Gordons, mesmo assim, têm armas e descarregam no Batman Justiceiro. Mas o maldito tem um desafeto gigante com Gordon e avança mesmo assim, dizendo que o comissário nunca ligou para o seu filho e a única coisa que se importava para ele era o Batman. Voltando para a luta épica dos Batmans, Alfred fala que a contagem de células saudáveis está em apenas 1%. O Batman que ri pergunta o que é um morcego, e ele mesmo responde: o morcego é o único mamífero que voa. Todas as versões felizes do Bruce que desistiram do seu ideal para um compromisso, para evoluir, para vencer, eles são morcegos. Mas você, Bruce, você mantém as pessoas com os pés no chão, para poder arrastar qualquer um para baixo com você. Você não conhece uma única versão de nós que tenha sido ou seja realmente feliz. Para isso, o Bruce responde que conhece. Eis que surge um pequeno Bruce que está amedrontado. O herói fala para ele correr até a mansão, e o Batman que ri compreende que esta é a armadilha, o fazer perseguir essa versão verdadeiramente feliz deles. Mas ele fala que, na verdade, a armadilha que ocorrerá será dele. Novamente na caverna, o Batman Justiceiro continua tentando fazer Gordon Jr. não ajudar seu pai. O vilão fala que seu pai sempre o viu como um assassino, um psicopata. Enquanto está sendo enforcado, o comissário pede ajuda de seu filho, falando que o ama, mas estava errado sobre ele. Mas eis que seu filho coloca o capuz da sua armadura e fala que seu pai não estava não. Ih, rapaz, será que é o fim do Gordon? O Batman que ri então diz que ele não irá atrás do garoto. Ao invés disso, ele diz para Bruce se preparar para uma verdade. Enquanto isso, ele o golpeia e também mete um batarangue bem próximo do seu olho. Ai, isso deve doer. Pelo comunicador, o Alfred, sem reação, conta que o Bruce chegou ao limite. Não há mais células saudáveis em seu corpo. Bruce está se tornando, neste momento, o Batman que ri. E o que está na sua frente declara que o Bruce Wayne mais feliz não é nenhum que eles viram até agora. O Bruce Wayne que ele usará para completar o seu soro é o que abandona sua tristeza e abraça o seu destino, o morcego de Gotham. Ou seja, o Bruce Wayne mais feliz é o que acompanhamos até agora, no momento em que ele está se tornando o Batman que ri. E então o Batman que ri mete o soro direto no coração do Bruce, a lá Pulp Fiction. Que história é essa? O vilão retira a seringa depois do Batman verdadeiro. Bruce fala que finalmente alcançou a sua verdadeira felicidade e começa a gargalhar. Parece que perdemos o herói para a toxina do Coringa. Olha só esse sorriso. O vilão pergunta se não estava certo sobre ele ser feliz, de deixar o velho Bruce ir embora e de se tornar um Batman que ri. O herói diz sim, de uma forma bizarra, e o vilão diz que se sente feliz por estar certo. Então ele revela que assim que a seringa que ele está segurando estiver vermelha, isso significa que o Batman que conhecemos se perdeu para o efeito da toxina. E com esse sangue contaminado, ele poderá criar o plasma que precisa para criar o soro final, que irá contaminar toda a cidade. Então, pelo que parece, o grande plano final do Batman que ri era contaminar o nosso Bruce, né, o Bruce que a gente acompanha no presente, e depois toda a cidade. É basicamente o que o Coringa tenta fazer também com seus planos mirabolantes. Mas ele também diz que isso tem um outro significado e saca uma arma. O Batman verdadeiro diz que afinal só pode ter um vencedor. E o Batman que ri diz que ele está certo, e agora isso significa adeus. Mas nesse momento, a história corta para o comissário Gordon. O Batman Justiceiro joga a toxina do Coringa no reservatório de água. E o Gordon, com uma bela joelhada, consegue afastar do Batman. A faca desse Batman acaba caindo na água, e o Gordon pula para pegá-la, mas junto com ele o seu filho, James Gordon Jr., que está vestido de Batman do futuro também. Voltando para a história principal, o Batman que ri aponta a arma para o Batman e faz um discurso sobre despedidas difíceis. Então, ele aponta a arma para sua própria cabeça, pois ele está pronto para passar o seu legado para uma nova geração, já que essa seria a vitória suprema do Batman que ri.
Nesse momento, a seringa fica vermelha, o que significa que o Bruce se tornou um vilão também. O Batman que ri diz que essa é a hora da verdade, e o Batman diz que irá sucedê-lo com honra. Então o Batman que ri que se prepara para se atirar, mas na hora H ele muda de ideia e atira no Batman. Olha só, o verdadeiro Batman estava fingindo que estava sendo controlado pela toxina para enganar o Batman que ri, e ainda modificou a tecnologia da seringa do Batman que ri para melhorar ainda mais esse plano. Mas o Batman que ri estava preparado e inverteu esse preparo com o super preparo do Batman que ri. Sério, gente, é simplesmente impossível derrotá-lo. Então o Batman se prepara para atirar, mas na hora H ele muda de ideia e atira no vilão. O Batman que ri não entende como que o Bruce está conseguindo contornar os efeitos da toxina, mas ele não quer mais saber disso e vai acabar com o jogo. Enquanto isso, o Batman Green Knight consegue pegar de novo o Gordon, e ele tem uma ideia de matá-lo de um jeito especial, que é transformá-lo num Coringa, sendo o primeiro de Gotham a sofrer. E nisso ele explica que drones cheios de toxinas do Coringa estão sobrevoando Gotham para contaminar toda a população. O Green Knight então mergulha o Gordon no soro. Voltamos pro Batman que ri. Ele atira no Batman e o Bruce pequeno do outro universo que tinha sido transportado até ali grita para deixá-lo sozinho. E com isso, o Batman que ri decide ir atrás do pequeno Bruce. O Batman Justiceiro tenta fazer com que o Gordon beba um pouco da água, mas sem sucesso. É quando aparece o filho do Gordon e diz que sente muito, revelando ter parte do seu rosto cortado. Na luta principal, Bruce pequeno corre até o cemitério da mansão Wayne, fugindo desesperadamente do Batman que ri. Mas é nesse momento que surge o Alfred com uma espingarda e atira diversas vezes falando para o vilão morrer. O Batman que ri cai, mas não morre. Então revela o que aconteceu com o Alfred do seu universo. Acontece que o Alfred do Batman que ri foi o último inimigo que ele enfrentou e quase o derrotou. Na verdade, ele diz que Alfred teria ganho ao utilizar todas as armas do Batman, mas o Batman que ri enganou o Alfred dizendo que ainda tinha algo de bom nele. Assim, aproveitando-se do coração mole do Alfred, ele prendeu o mordomo e o torturou por 1 ano, até que ele quebrasse. Alfred do universo principal não quer saber de historinha e se posiciona para deter o Batman que ri. E nisso, atrás do vilão, surge o Batman de surpresa. Batman que ri começa a debochar do Batman, perguntando se trazê-lo até o cemitério com Alfred era o seu grande plano. O Batman diz que não, mas que tinha um. O Bruce revela que armou armadilha em locais que seriam emocionais para o Batman. E assim, ele colocou armadilhas no beco do crime, na caverna e nesse cemitério que estavam. Pela primeira vez, o Batman estava à frente do Batman que ri. Então, arpões gigantes aparecem no cemitério e eles são atirados no Batman que ri, que acerta em cheio o vilão. Para piorar, os arpões são elétricos. Batman diz que pensou em diversas maneiras de derrotá-lo, mas que para conseguir teria que olhar para dentro de si e entender que de todos os Batmans que existem, ele é o menos feliz, e por isso, o pior Batman que existe. Ainda assim, o vilão consegue se livrar dos arpões, mas o Batman revida atacando ele com a lápide da Martha Wayne nas costas do Batman que ri. O Bruce começa a atacar com tudo, e Alfred diz que os olhos dele estão diferentes. Parece que finalmente o soro contaminou o herói. Enquanto isso, James Gordon Jr. olha para um Green Knight com uma faca. Então ataca o vilão. E o filho do Gordon ataca de novo e de novo sem parar. Ele se deixa levar pelo seu lado homicida, até que Gordon o detém, pois ele foi longe demais. E vemos que o filho do Gordon enfim matou o Batman Justiceiro. Já o Batman está totalmente fora de controle e se prepara para também matar o Batman que ri, que implora por piedade. Entretanto, neste momento surge o Coringa, que diz de nada e atira no morcegão. Já o comissário Gordon pega o controlador dos drones do Batman Justiceiro e desativa eles, efetivamente salvando a cidade. A história então corta para algumas semanas depois. Bruce fez uma transfusão de sangue e conseguiu se curar da toxina do Coringa. Ou será que não? A HQ deixa bem claro que o Batman não está 100% curado, pois nos seus diálogos podemos ver letras em vermelho, que simbolizam essa transformação. É revelado que o sangue da transfusão veio do pequeno Bruce de antes. E o nosso Batman diz que decidiu mandá-lo de volta ao seu universo e contou para ele que se em alguns dias seus pais quiserem ver um filme no cinema, que eles não vão ver. Assim, efetivamente salvando pelo menos um dos Bruces que aparecem nessa HQ. Alfred diz que tem orgulho do Bruce por ter superado esse maníaco. E Bruce diz que só conseguiu por causa do Coringa. Foi o Coringa que modificou a sua toxina que infectou o Bruce para dar uma chance ao herói. Alfred acredita que o Batman
Batman só conseguiu por causa do seu espírito de luta, mas Bruce mantém sua convicção. Bruce admite que se olhar todos os outros Batmans que apareceram, todos eles são mais felizes que a versão original, e por isso são melhores. Ele quer dizer com isso que o Batman não estava todo errado em seu plano, revelando que ele ficou preso num calabouço da Sala da Justiça. Alfred diz que ele é um pesadelo, mas Bruce fala que pesadelos são construídos em verdades. Batman diz que o Batman que ri é fundamentalmente diferente do Coringa pela forma como vê o mundo, mas que ele não é tão diferente dele assim. Batman então fala que mesmo assim eles têm algumas diferenças. O Batman que ri acreditava que o morcego deveria aceitar sua forma primitiva, que a natureza lhe concedeu. Mas Bruce acredita que seja justamente o contrário. Ele acha que os morcegos não foram feitos para voar, mas eles se adaptaram a isso. Enfim, o Batman está queimando todo o metal para impedir que os outros Batmans venham de outros portais e prevenir que algo semelhante aconteça. No final, ser Batman não é sobre quem você é, mas sim sobre quem você quer ser. Alfred revela então que testou o sangue do Bruce, mas que nunca encontrou um pingo da toxina em seu sangue. Bruce fala que isso não é possível, mas Alfred responde que talvez isso tenha acontecido porque ele é o Batman. Alfred faz uma piadinha sobre a superação de Batman, mas Bruce não ri, mas que está rindo por dentro. É quando cortamos para a última página da HQ. Gordon acaba tropeçando na frente de uma pessoa e pede desculpas a um cadete, que pergunta se ele está bem. O Gordon responde que sim, e que na verdade nunca esteve melhor, revelando olhos pretos e um texto vermelho. Sim, o Gordon está contaminado pelo soro do Coringa. E de alguma forma o plano do Batman que ri ainda não terminou. E galera, essa foi toda a minissérie completa aí do Batman que ri. Espero que vocês tenham gostado. Só que eu achei que a história era um pouco diferente e tal, e que aí ele tipo, teve a questão dele lutando com o Coringa lá, né, da toxina, mas eu achei que ele tinha matado o Coringa, e aí ele ficou, tipo, sei lá, tipo, tem a toxina também, sei lá, ficou doido da cabeça mesmo, e ele ia sair matando as outras pessoas e tal. Não a questão dos outros Batman, de outros universos, não sei o que, né? Muito legal, muito complexo, muito interessante e muito bem explicado. Então, realmente, parabéns, bem, bem interessante mesmo. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve, deixa like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho para você compartilhar o vídeo, vocês serem notificados, me segue no Instagram, @nandageek, um beijo, fiquem com Deus. E aí,